Uma boa noite a todos aí, os irmãos. Estamos aí ao vivo pelo meu perfil pessoal, mas colaborando para o que é aí o perfil seja levando conhecimento daquilo que Deus tem falado com a gente por meio da missão O Tabernáculo e por meio do O Tabernáculo Motor Family. Quero desejar a todo mundo aí uma boa noite e continuar aquele papo que a gente estava batendo durante esses dias, né? Esse tempo. A gente quer lembrar você, que é nosso amigo, que tem nos acompanhado, que não deixe, cara, de visitar os links que estão aí acima na descrição do vídeo. Tem alguns links aí da nossa fanpage, do nosso YouTube. Quero pedir que você nos visite lá, curte, porque sempre tem alguma novidade. Curte o nosso YouTube, curta nosso perfil, nossa fanpage, né? Da nossa OTMF. A gente está fazendo os estudos por meio do meu perfil pessoal. Porque infelizmente a fanpage não distribui a parada, né, cara? Você fica sempre limitado. E aqui já pelo perfil pessoal já rola mais, alcançamos a mais pessoas, dando mais oportunidade, né, para as pessoas poderem acompanhar a gente principalmente nessa nova série que a gente está trabalhando agora. Lembrando a todos também que este é uma série de 7 estudos. Este seria o nosso segundo estudo. E hoje nós vamos falar sobre a religião de Jesus, meu brother. Religião de Jesus. Aí você vai perguntar, pô, mas qual a religião que Jesus seguia? Não, cara, a religião que ele implantou, a religião que veio da consequência. Cara, é um enredo histórico muito maneiro e que tem tudo que ver com o nosso tempo, tem tudo que ver com respostas que talvez você possa ter aí na sua cabeça, tá? Eu quero desde já agradecer a todos os brothers que têm aí acompanhado a gente, que durante a semana se comunicam com a gente, que falam com a gente por meio das nossas redes sociais, e quero também agradecer aí aos que têm dedicado oração, participado, contribuído para que a gente continue caminhando para frente, tá? Deus abençoe a todos aí. Nosso brother André aqui já deu boa noite, Andrezão. André tem sido parceiro aí, André. Todo dia a gente fala um pouquinho. Daniel também tá aí conectado, beleza, irmão? Bom, muito bom aí, brothers, que a gente tem conversado bastante. Tem muita gente que procura a gente depois dos estudos para saber um pouquinho daquilo que é a OTMF, né? O que é o projeto, o que nós fazemos, enfim. Tá? Quero agradecer aí a todos os que sentem liberdade de procurar, porque aí vocês estão me ajudando a, como é que eu posso dizer, a cumprir o meu chamado, né, velho? Se vocês não perguntam, não tem como. Aí o brother Mário tá dizendo aí, nossa, o tema é muito massa, legal, cara. Vamos lá, vamos parar de introdução aqui, vamos que vamos. Religião de Jesus, meu brother. Você deve estar pensando aí, caraca, velho, que é que vai rolar? Qual é a religião de Jesus? É a batista? É a presbiteriana? É a metodista? É a assembleana? Nossa, é tanta coisa, né, cara? Então nós vamos tentar botar um caminho intermediário para você medir, para você poder conjugar e dar sentido real para todas as coisas aí que a gente está tentando passar para vocês, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua casa. Quero orar por você aqui agora, se você me permite, entrar na sua casa em oração e pedir aí para Deus ajudar a gente. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de estar com a galera aqui no Facebook, hoje, segunda-feira, que a gente tem separado esse tempo para trocar essas ideias e procurar, na sabedoria que recebemos do Senhor, comunicar de maneira entendível para que todo mundo tenha condições de entender, pelo menos, o qual é a linha mestra daquilo que nós temos pregado por tantos anos. Peço que o Senhor abençoe a casa de cada brother, de cada irmã que está aqui, de cada pessoa que vai se conectar. Quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações, quero pedir que a salvação nos alcance, quero pedir que nós possamos ter nosso coração inclinado a cumprir a tua vontade e descobrir também a maravilha que é viver a nossa vida ao seu lado. Deus, Senhor, te clamo para que abençoes a galera, me dá também palavra correta e assim oramos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bora lá? Vamos que vamos?
Vamos caminhar. Religião de Cristo. Para a gente poder entender essa religião de Cristo, a gente tem que entender a origem do próprio cristianismo. A origem do cristianismo, ele se dá dentro do próprio judaísmo. Jesus nasceu judeu, cara. Ele nasceu dentro da cultura judaica porque ele precisava cumprir a profecia, né, que dava sentido àquilo que João, no Evangelho de João, no capítulo 1, disse que veio para aqueles que são seus, mas os seus não o receberam. Então ele tinha que nascer no meio dos seus, os seus é seu povo, os seus é aqueles a quem ele ia pregar o evangelho em primeiro lugar, que são os próprios judeus. Ele era judeu, cara. Ele cumpriu todas as normas do judaísmo. Quais normas? Se circuncidou ao 8º dia, como nascido. Ele cumpria o sábado. Ele, como seus pais, guardava a sua dieta religiosa e todos aqueles elementos que compunham a fé judaica. Até os 30 anos. Com 30 anos, Jesus começa então a sair um pouco dessa forma que ele havia aprendido, que ele aprende, né? Existem duas linhas para se ensinar a Torá. A primeira é a linha escrita, que é a lei mesmo, né? A lei dos judeus, todos aqueles centenas de orientações, partindo pelos 10 mandamentos e por aí vai, para poder cumprir a lei de Deus. Então você tem os 10 mandamentos e no meio tem um monte de outras leis para explicar cada um desses pontos, né? E aí se dá toda essa lei. E tem a Torá oral, que é aquela que você vai aprendendo pelos seus pais. Eles vão te ensinando, eles orientam. O judeu assim tinha muito essa coisa de ensinar o filho. Era necessário, né, que os pais ensinassem os filhos a respeito da sua fé, daquilo que eles criam, de Deus e tal, enfim. Quando Jesus cumpre os 30 anos, ele já sai desse modelo e começa a sua caminhada pelo projeto que Deus tinha instituído para ele. Em primeiro lugar, você e eu precisamos entender que Jesus não veio condenar a lei. Não. Jesus veio cumprir a lei. Então a gente precisa cumprir a lei dos judeus. Não, ele veio consumar a lei. Ele veio mostrar que nele se cumpria tanto a lei escrita por Moisés, né? E também os profetas. Ele era o cumprimento de todas as profecias, ele era o cumprimento de toda a história do judaísmo, e nele se cumpre todo. Então ele traz uma nova roupagem, ele traz um novo momento, a nova aliança que se chama por meio da graça, tá? Então, nesse projeto de sair da lei dos judeus, né, para poder praticar a lei dos judeus sob outra direção que é a graça, ele transformou essa visão judaica e foi aí que ele encontrou todo esse empecilho. A forma de Jesus, a religião de Jesus é muito simples e ele mesmo praticou essa religião. Sim, está refletida na pessoa dele mesmo. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele começa o ministério dele? E nós vamos encontrar isso em vários textos. Eu quero usar aqui o de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Então Jesus saiu da cidade de Nazaré da Galiléia e foi até o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu preciso ser batizado por você. Então, por que você não veio a mim? Então, por que você não veio a mim? Mas Jesus respondeu: oh meu Deus, está difícil, hein? Deixa que seja assim agora, porque é certo que façamos tudo o que é justo. Então João concordou em batizá-lo. Depois que Jesus foi batizado, logo que estava saindo da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Ou seja, João viu isso. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Tá? Desculpe a leitura aí, que a mente confunde, cara. Eu estou lendo em espanhol aqui no Chile, a gente está em Santiago,
e às vezes a gente vai ler e quer mistura, como a gente já conhece os versículos, mistura aquilo que conhecemos. Então a primeira coisa, velho, que Jesus fez, que são os primeiros fundamentos do que eu chamo de sacramento e muitas outras doutrinas chamam de sacramento, foi o batismo, cara. Jesus sai de sua casa, da Galiléia, ele sai daquele lugar, ele sai de Nazaré, ele sai da onde os seus pais estavam, de onde sua cultura estava ali enraizada, e a primeira coisa que ele faz é se batizar. Qual é a religião de Jesus? A religião de Jesus, galera, não tem nome de placa. As placas são posições doutrinárias, são doutrinas em cima da palavra de Deus que as pessoas adotam com o fim de servir melhor ao Evangelho de Jesus Cristo. É assim que funciona esse processo aí, por isso tantas doutrinas diferentes. Ideal seria que não houvesse isso, né? Que nós tivéssemos conseguido todos seguir a linha apostólica, porém, como houve tanta corrupção na história, tantos desvios, tanta apostasia, tantos desânimos de fé, era necessário que estes homens de Deus fizessem esse tipo de coisa para tentar salvar, e aí acabou que a coisa se degringolou, porque agora já não basta ser não é uma coisa que eu quero fazer uma doutrina para salvar, não, eu quero fazer porque eu quero, né? Aí a gente entra no primeiro estudo, no estudo da segunda-feira passada, os prazeres humanos em contra da vontade de Deus, os prazeres acima de tudo, um enriquecimento, um plano de carreira, sei lá, tem tantos motivos para as pessoas fazerem as suas doutrinas e infelizmente nós estamos vivendo um tempo difícil, mas não classifique a Igreja de Cristo assim, calma. Tem pessoas e pessoas, tem propósitos e propósitos, e tem intenções e intenções. Calma que cada coisa tem seu lugar. Então a religião pura de Jesus, ela tem apenas 3 sacramentos. O primeiro é o batismo. Ele sai e se batiza, cara. O que significa o batismo, Cacau? Eu estou dando aqui uma introdução rápida de um estudo que é bem mais profundo, que eu dou ao longo do processo, né, ao longo da caminhada, mas eu quero que você entenda. O batismo, ele tem um sentido de confissão e principalmente de arrependimento. O ato do batismo de Jesus, porque Jesus foi procurar João, João ficou assim, pô, mano, eu não posso te batizar. Você é o enviado, eu que tenho que ser batizado por você, mas você não veio a mim. Falou, cara, vamos fazer o que é justo, eu tenho que passar pelo processo para depois exigir ele, e isso torna Jesus, ou seja, nosso Deus, um Deus muito único, como nenhuma outra religião. Deus não espera do homem que nós façamos antes que ele faça, não, ele faz antes. Ele convence antes de esperar que a gente receba. Ele veio em carne para cumprir todo o processo para que a gente pudesse copiar esse processo. É maravilhoso, cara. Jesus é perfeito, a obra dele, né? Para aqueles que creem, obviamente. Então ele se batiza no sentido de mostrar o batismo de arrependimento, apesar que ele não tinha pecado, mas ele passou pelo processo para dar confissão e arrependimento. Qual é o arrependimento? O batismo é aquele que você imerge, né, cara? Você desce as águas e sai. Esse batismo, ele tem o sinal de morrer e ressuscitar. Você morre como se você fosse enterrado na areia e ressuscita uma nova criatura, dando confissão da sua devoção e da sua decisão de servir a Deus. Isso é uma confissão pública. Então, o primeiro sacramento da igreja é o batismo. Cacau, então quer dizer, o pastor, Cacau, quer dizer que, cara, o batismo salva, quem não se batiza não está salvo? Não, porque tem muitos casos em que não dá tempo da pessoa ser batizada. Porém, é algo fundamental e importante na obra do Evangelho. O batismo é um dos sacramentos da nossa igreja, é uma forma de iniciação de um novo crente, de um irmão, dando a oportunidade para ele se confessar publicamente. Em Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10, gostaria que você me acompanhasse. Eu tenho um monte de texto aqui, cara, mas eu não vou ler tudo não, para a leitura não ficar chata. Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10, nos diz assim:
Sintam-se miseráveis, lamentem-se e chorem. Deixem que haja tristeza em vez de risadas e melancolia em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Por que eu estou lendo isso? Arrependimento, cara. Arrependimento. Aquele papo da segunda passada, para aqueles que querem acompanhar esse estudo, tá ali no YouTube, o link está aí em cima. Você pode acompanhar o primeiro estudo dessa série das bases da fé, do Under My Cut, né, que é o nosso estudo, hashtag Under My Cut. Sempre esse é o nome do estudo que a gente está usando. Se você, cara, quiser entender isso, quando você abandona o seu prazer, você precisa ter motivo para abandonar o prazer, cara. Ninguém abandona o prazer assim como assim, do nada. Entende? Você precisa entender a sua própria miséria, cara, que nós estamos realmente afastados de Deus, e o batismo é um dos símbolos, não é o único. Você já faz isso antes, você já tem um contato com Cristo, você já está aprendendo a palavra, você está se nutrindo, e aí o batismo é o momento em que você torna isso confissão pública. E por que, Cacau? Por que eu tenho que me arrepender, cara? Eu não entendo isso. Pô, cara, é muito difícil essa questão aí dos meus prazeres e tal. Caramba, como é que eu vou entender? Bom, a palavra de Deus ensina assim. Romanos 3:23 é um texto bastante usado. Pois todos pecaram e ninguém consegue viver de acordo com o glorioso e santo padrão de Deus, que é Ele mesmo. Né? Outras traduções mais tradicionais vão dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cara, a gente está longe da glória de Deus, irmão. A gente tem que abandonar essa ideia de que nós somos, sabe, algum tipo de criatura especial. Véio. A gente tem que abandonar isso. A gente precisa parar com isso. Porque nós não somos, cara. Nós somos a criatura feita por Deus para administrar toda a criação. E nós nos desviamos do propósito para administrar os nossos próprios desejos, irmão. É assim. Assim somos todos nós. E isso nos coloca em uma condição de abandono, de distância, de miséria. E essa miséria, no momento que você reconhece que você é miserável pecador, você se arrepende e aí vem o processo. Porque você está, assim como eu, estamos destituídos da glória de Deus antes de conhecer a Cristo, segundo a palavra de Deus. Não é palavra minha, não. É o que está escrito aqui. Tá? Calma aí. Sei que já tá. Não, calma aí. Eu estou só passando o que diz a Sagrada Escritura. Tá? Em Romanos também, capítulo 10, versículos de 9 a 10, tem outra parada interessante. Vai dizer aqui, Romanos 10, de 9 a 10. Pois esta foi a promessa feita a Abraão. Eu voltarei mais ou menos nesta época do ano que vem, e Sara terá um filho, a promessa feita pelo anjo à mulher de Abraão. E não somente isso, mas também quando Rebeca ficou grávida de gêmeos do nosso antepassado Isaque. Ainda antes dele nascerem, ou terem feito qualquer coisa, versículo 11, boa ou má, para que o propósito de Deus, segundo sua escolha soberana, permanecesse firme, e não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. E aí nós temos outro elemento importante do arrependimento, que é a própria vontade de Deus, né? Soberania. No capítulo 10, versículo 9 e 10, eu li o 9, de 9 a 12, tá? De 9 a 13, perdão. 9, de 9 a 13, falando sobre a soberania, como Deus trabalha, como Deus fala, como Deus vai transformando o nosso coração. Agora, Romanos capítulo 10, de 9 a 10, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que alguém crê e é justificado, e com a boca que ele confessa e é salvo. São testemunhos, cara. Tudo isso tem relação com a própria salvação, com o próprio batismo. A religião de Jesus tem como primeiro sacramento a confissão, cara. E a confissão se faz por meio do batismo. A confissão se faz por meio da minha decisão pública de mudar realmente minha forma de pensar, deixando-me influenciar por aquilo que diz a Sagrada Escritura, por aquilo que é a soberania de Deus, obedecendo ao convite, ou seja, atendendo a esse chamado à salvação que a gente chama no cristianismo de vocação. Você é chamado à salvação. A primeira vocação que a gente recebe é essa, para a salvação. E tem um montão de outros textos que falam sobre isso. Arrependimento e confissão. Primeiro sacramento, batismo.
Logo, vem um segundo ponto importante para a evangelização, que é o testemunho, cara. Dar testemunho, tá? Depois diz aqui, Mateus capítulo 4, versículo 13. Vamos continuar com a experiência de Jesus aí. Mateus capítulo 4, versículo 13 diz assim: Mas não ficou em Nazaré. Ele saiu de lá e foi viver em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Isso cumpriu, versículo 14, isso cumpriu o que Deus disse por meio do profeta Isaías, versículo 15, na terra de Zebulon de Naftali, à beira-mar, além do rio de Jordão, na Galiléia, onde moram muitos que não são judeus. 16, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para aqueles vivendo na região onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Jesus, cara, saiu depois do batismo e foi pregar. Antes do batismo ele não fez nada. Depois do batismo ele começa a chamar discípulos, ele começa a pregar o evangelho. Uma vez um brother me perguntou assim: Caraca, Cacau, por que os crentes são tão chatos, velho? Vocês têm que ficar pregando pra gente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre uso esse exemplo. Se a gente come uma parada legal, cara, uma pizza gostosa, um lanche bacana, a gente indica, cara. Ô, mano, eu comi um lanche top, velho. Uma costelinha. Nossa, que saudade de comer costela, galera. Falo pra vocês que no Chile essas coisas não tem. Tá que saudade, velho, de comer uma costela. Então, quando você fala, pô, se eu comi uma costela gostosa, eu vou lá e indico, um brother, comi uma costela, mano. Comi uma costela top e eu quero te recomendar. Sabe o que é isso? É porque é uma coisa que me fez crescer, uma coisa que me trouxe alegria de alguma forma. O evangelho, para aquele que é cristão, é claro que o que tem a cabeça certa, que tem gente que é inconveniente, realmente chata, e acaba não fazendo da maneira correta, ele não prega com a intenção de compartilhar a vida verdadeira. Não, ele prega porque, sei lá por quê, né, cara? Tem 1 milhão de razões aí paralelas que a gente não sabe, que a gente erra também. Mas a pregação para a exposição é de algo maravilhoso que eu recebi, cara. Então, quando a gente entende essa missão, essa parte do evangelho, a gente entende por que é parte da religião de Jesus, o batismo e a pregação desse evangelho. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus dá para os discípulos a encomenda de pregar o evangelho a toda criatura, seja indo, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando-os aquilo que eu vos tenho ensinado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus dá essa comissão em Mateus 28, 19 e 20, ele dá com a intenção de dar sentido prático também para a pregação. É parte do evangelho, é a estrutura do evangelho, da religião de Jesus, a pregação também, além do batismo, a pregação. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer, versículo 14 em diante, Romanos 10, 14 em diante. Mas como eles poderão invocar aquele em que não creram? E como eles poderão crer nele se nunca ouviram falar dele? E como eles poderão ouvir sobre ele como eles poderão ouvir sobre ele se não há alguém que pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Essa é a razão pela qual as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas notícias, ou seja, do Evangelho. Me entende? Então é parte, cara. Nossa encomenda é levar, não é converter ninguém, cara. Eu não estou aqui tampouco querendo convencer você de nada, não. Eu nem tenho poder para isso, não rola. Nem a mim mesmo eu consigo convencer. Porém, é dada a mim a oportunidade de compartilhar. Eu estou te compartilhando, estou te propondo aqui uma ideia de vida que eu assumi, estou caminhando nela. E tem muito que aprender ainda. Me entende? Então é uma proposta que se faz e isso é parte da religião de Jesus. Isso é parte da religião que Jesus deixou para todos nós aqui nessa terra. Em terceiro lugar, e não menos importante, é o terceiro código da religião de Cristo. Chama-se comunhão. João capítulo 15, versículo 15 a 17. Vamos lá, vamos botar na Bíblia aqui para vocês não ficarem falando que sou eu que estou falando. João capítulo 15, dos versículos 15 a 17.
Diz assim, João 15, de 15 a 17. Eu não chamo mais vocês de servos, pois um servo não sabe o que o seu senhor está fazendo, mas eu tenho chamado de amigos, porque eu tenho revelado a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês, e eu os separei para irem e darem fruto, e que esse fruto permaneça para que o Pai dê a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Então, a comunhão, cara. Primeiro, aí no mesmo capítulo 15, versículo 5, diz assim: Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produzirá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então, primeiro a gente se vincula a Deus. Isso significa a palavra religião, religar. Tá? Então, Cristo é uma forma da gente se ligar a Deus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele é um intermediador. Ele é o mediador entre Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Então ele nos vincula a Deus. Quando nós somos vinculados a Deus, uma série de transformações passam a acontecer na gente, que a gente também começa a entender o valor do vínculo com o nosso irmão. A ideia da Igreja de Cristo é totalmente, ela é totalmente inserida no contexto de comunhão, cara, de estar juntos. Não existe essa ideia de o cara ser igreja longe da galera da comunhão. Para com isso aí, cara. Não entra nessa aí, não. Ah, então eu sou obrigado a ir na igreja. Não é obrigado a ir na igreja, não. Você é obrigado a estar onde outros irmãos estão. Onde você pode compartilhar a sua fé, onde você pode orar, onde você pode entregar seus pedidos, onde você pode ser cuidado. Isso independente de templo, cara. Agora, a comunhão é sagrado, velho. A comunhão é tão sagrado que em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 20 por ali, o apóstolo Paulo vai ensinar a ceia. A ceia é uma celebração que a gente faz em comunhão com a igreja e é uma forma de dar testemunho de Cristo Jesus e da nova aliança até que Jesus venha. Ou seja, a gente prega com a comunhão verdadeira. A gente prega quando nós estamos juntos em comunhão. A gente dá esse testemunho com toda veemência quando estamos juntos com outras pessoas, vinculados uns aos outros, cuidando-nos uns aos outros. Em Mateus 16, de versículo 15 a 21, o Jesus também nos ensina uma parada maneira sobre igreja, para a gente poder entender qual é essa igreja que Jesus instituiu. Mateus 16, dos versículos 15 a 20, Mateus 16, dos versículos 15 a 20, que nos diz assim: então Jesus perguntou a eles, e vocês quem dizem que eu sou? A gente até leu esse texto na semana passada, só que lá em João. Simão Pedro respondeu, você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Aqui, Mateus, ele já mostra um outro acontecimento que não aparece em João. Diz, e Jesus respondeu a ele, você é abençoado, Simão, filho de Jonas, pois você não aprendeu isso de qualquer ser humano ou da sua própria natureza, mas do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o conhecimento de que Jesus é o Senhor vem da parte de Deus. Não é uma coisa que você ou eu decidem. Nós precisamos ser iluminados por Deus. E aí o 18 diz, eu te digo, você é Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e todos os poderes do inferno não poderão vencê-la. Me entende? Aí depois ele diz, eu darei a você as chaves do reino, e tudo que você proibir na terra está proibido no céu, e o que você permitir na terra será proibido. Isso é o poder da igreja, cara. Isso é o poder da igreja, da comunhão, da confissão, da estar junto. Isso é o poder da igreja. Isso que é ser igreja, cara. Essa é a religião de Cristo. Quando a gente está junto, cara, o inferno não pode prevalecer. O inferno não ganha essa briga. Cara, agora você está falando de inferno, que viagem é essa? Mano, é complexo isso aí, cara. É uma coisa que a gente precisa entrar. Na verdade, é muito simples, é complexo de entender. Mas, brother, nós estamos em constante batalha contra nós mesmos, contra a nossa própria posição, contra nós, como disse de novo, contra nossas próprias paixões, contra nossas convicções pessoais, para poder servir a Deus e deixar que Ele ilumine. Essa guerra entre carne e espírito é uma guerra e, por outro lado, nós temos o que se chama de hostes espirituais que sacaneiam o processo, irmão. Os caras vêm para encher o saco, tá ligado? Eles perturbam e atiçam a gente
com o pior que a gente tem. Ah, então quando você peca é culpa do diabo, né? Não, velho, é culpa sua mesmo. É porque ele pega a gente naquilo que a gente é fraco. Se eu não vigio, se eu não fico ligado, eu caio. E também eu mesmo me armo minhas próprias armadilhas, cara. Né? Não é só o diabo, igual a galera fica falando, não. É nós também pisa fora da faixa direta. Mas a religião verdadeira de Cristo, quando ela prega a comunhão, porque aí a gente já falou de batismo, a gente já falou de evangelização, agora a gente está falando de comunhão, que é coisa importantíssima, cara. Porque na comunhão eu estou lidando com a ceia, que é um terceiro sacramento, batismo, ceia e comunhão. Ou seja, ceia e comunhão são praticamente a mesma coisa. A ceia é o símbolo da comunhão e a comunhão da igreja é o que nos permite vencer os desafios, vencer as complicações da vida, porque estamos trabalhando juntos pelo mesmo ideal. Jesus morreu pela sua igreja. Eu estou dando um estudo aqui no Chile, em Romanos, e em João, no domingo, quarta-feira é Romanos, em João, domingo, a gente leu agora no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele lavando os pés, ele mostra o sentido de igreja, humildade, convicção de chamado, convicção de salvação, disponibilidade, obediência. Pô, existia uma série de conceitos mais profundos, né, para a gente poder descrever a igreja. Mas a religião de Cristo, galera, é simples, objetiva e só pode ser praticada por pessoas que sejam de verdade regeneradas e tão decididas a, olhando para a Sagrada Escritura, encontrar conhecimento, encontrar alegria, encontrar sentido e novo propósito de vida. Essa é a religião de Cristo. Se você pega a palavra religião somente, Tiago explica muito bem o que é religião. Ele vai dizer, não, porque a religião pura e imaculada, né, a religião verdadeira, vamos dizer assim, a verdadeira religião é cuidar dos pobres e tal. Isso qualquer religião faz, cara. Isso não é uma exclusividade do cristianismo. Esse conceito religioso é um conceito humano de atender às necessidades e tal. Isso aí toda religião faz, cara. Se você olhar, toda religião faz. Todo mundo cuida dos seus, né? Isso aí não tem diferença nenhuma. Porém, o cristianismo é a única religião que prega a necessidade de conversão e testemunho, batismo, de pregação do evangelho, que é a promoção, testemunho também, que está relacionado ao batismo, está tudo vinculado, comunhão através da ceia, através da vida prática, para que a igreja possa cumprir os seus propósitos. A igreja é uma grande oportunidade para você e eu, cara, ter condições de servir. Longe da igreja, a gente não se desenvolve como pessoa. Longe da igreja, não estou falando dos templos, eu estou falando da comunhão das pessoas. Independente se está no templo, se está em outro lugar, numa caverna, debaixo da ponte, mas se há crentes que se reúnem por amor, por querer crescer, aí está a igreja. Isso é ser igreja, entende? Bota isso na sua cabeça aí, cara, para você não ter dúvida disso. Então, se você está longe da igreja, o seu crescimento ele é menor, a sua condição de servir é menor, a sua condição de aprender a misericórdia, o cuidado, a hospitalidade, o sentido real de igreja. Qual que é o sentido real da missão da igreja, melhor dizendo, né? Que é enviar ou ir. Eu, se não tenho vocação, se Deus não me deu a vocação de ir, então meus irmãos que são parte da igreja me enviam para eu poder fazer o projeto. Se eu não tenho vocação de ficar, quero dizer. Se eu tenho vocação de ir, né? Se eu tenho vocação de ir, aqueles irmãos me enviam. Se eu não tenho vocação para ir, então eu fico e envio pessoas ao campo. Eu uso daquilo que eu posso para poder manter o meu irmão, a família do meu irmão, dentro de um projeto de igreja. Isso é igreja, cara. É simples pra caramba. É terrivelmente simples. Mas, infelizmente, quando nós falamos na semana passada sobre os prazeres, quando a gente pega nesse ponto aí, a gente descobre que a igreja se tornou um projeto impossível por causa da vaidade humana, cara. Se tornou um projeto impossível porque eu estou tentando misturar a igreja com teatro, eu estou tentando misturar a igreja como se fosse uma casa de eventos. Eu quero introduzir um montão de artifícios na igreja porque parece que a Bíblia é pouco, cara. A gente tem que introduzir. Isso é errado, cara.
Igreja é uma oportunidade da gente não só estudar e conhecer a palavra, mas também para a gente praticar ela, cara, com os nossos irmãos, o que nos prepara para darmos testemunho lá fora, cara. Cumprir os nossos sacramentos. A religião de Jesus é isso, cara. Tem gente aí fora batendo no peito, dizendo, não, a religião de Jesus é só cuidar dos pobres. Não é, não é. Para com essa parada aí, mano. Para com isso aí. Para com isso aí, velho. Não é função da igreja resolver a pobreza do mundo. Desculpa aí você que vai se ofender comigo. Não é função da igreja essa. Função da igreja é levar o evangelho para que as pessoas se batizem, para que as pessoas possam aprender como dar um testemunho e continuar deixando a palavra de Deus viva, porque se vocês não sabem, houveram milhões de tentativas de destruir a Bíblia e o conteúdo da Bíblia e não conseguiram, ela se perpetua, porque existem muitas pessoas que estão cumprindo o sentido de igreja. Batizar-se, dar testemunho e permanecer em comunhão. Permanecer firmes em comunhão e não fazendo aquilo que o escritor aos Hebreus escreve, deixando, né, a comunhão da igreja, acabam aí se desviando do propósito. É muito importante isso. Se a gente não se convence, tem gente que até sabe disso, eu estou falando aqui, vai ter gente que vai falar assim, mas eu sabia dessa parada aí, então por que tu não faz, cara? Por que você continua tentando moldar a parada ao seu gosto? Para com isso, cara, não tem jeito de fazer isso não, cara. Você não vai nunca acertar no alvo se você não tiver com a situação reta, correta diante dos seus olhos. Religião de Jesus é isso. O resto, cara, a maneira como as pessoas decidem seguir, aí é uma decisão pessoal. Eu gosto da doutrina dessa igreja. Você tem que sempre observar se a doutrina, a sã doutrina não parte do cara que fala bonito. Não parte do cara que é filosófico, cara, esse cara tem a palavra de Deus. Eu acho impressionante isso. Você sabe a palavra de Deus para você discernir se o cara está pregando a palavra de Deus ou não? Porque a maioria dos que eu conheço não manja. Então a gente tem que parar de ser ludibriado pela beleza das palavras. A gente tem que ser, certo. Você tem que começar a ter uma caminhada de instrução para você poder discernir se aquela doutrina que você curte, que você está frequentando, de fato prega o evangelho. Se prega o evangelho, Deus é o centro, a glória é de Deus, não é você, não é o pastor, não é ninguém, e todos colaboram juntos para o bem desse projeto, mano, fica porque essa igreja é de Deus. Fica porque é de Deus. Se Deus está sendo mais conhecido, se as pessoas estão sendo impelidas, cara, cada vez mais empurradas para cumprir a vocação que Deus está dando para elas, essa é uma igreja de Deus. Essa é uma igreja real. A igreja de Deus é aquela que está cheia, meu irmão. Você viu o projeto, está lotado. Irmão, não é isso. Desculpa aí, mas não é não, cara. Números nunca indicaram nada para Jesus, nunca indicaram nada para Deus no Antigo Testamento e nunca vão significar nada para nós no dia de hoje. Números não contam a verdade. O que conta a verdade é quantas pessoas estão disponíveis para cumprir o seu próprio chamado, atendendo à vontade de Deus para elas, deixando cada dia mais, é um processo de vida, que o seu eu morra para que prevaleça o Senhor. Aí eu vou acreditar numa igreja. Se as pessoas saem mais motivadas a dar a Deus a glória, isso é uma igreja verdadeira. Isso é uma pregação do evangelho real. Porque a religião de Jesus, ela começa no testemunho da pessoa que quer servir a Deus e termina na comunhão de um grupo de pessoas que dão testemunho que servem a Deus. Ou seja, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Assim é o nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus verdadeiro, cara. Então, espero que você tenha absorvido parte disso aí. Espero que você tenha sido desafiado também a descobrir mais, a procurar mais a respeito da igreja. A história da Igreja de Cristo é enorme e a religião de Jesus, ela é realmente um religar com Deus Pai, aonde a gente descobre o sentido de todas as coisas e um novo propósito na sua vida. Eu quero convidar você a procurar, a perguntar. Tem dúvida, cara? Me procura por interno. Me procura aí pelo otabernáculo@outlook.com, que é o da missão. E se você também quiser conhecer sobre a OTMF, essa instituição que não é uma igreja, mas são cristãos, somos pessoas que gostamos do conceito cristão e praticamos isso dentro do motociclismo, dentro do Motofamília. Se você quiser também
servir a Deus dessa maneira com a gente, eu quero convidar você a entrar pelo O Tabernáculo MG, esse já é da OTMF propriamente dito, O Tabernáculo mg@outlook.com, ou pelo WhatsApp que está em cima aí, você também consegue falar com a gente através aí desse número para falar sobre a OTMF. É uma forma que a gente tem procurado servir a Deus e Deus tem nos abençoado muito. Esse ano cumprimos 3 anos desde nossa fundação, estamos em plena construção, pequena família, mas procurando servir a Deus naquilo que nós somos, cara, a tribo que nós pertencemos. Somos bikers e a gente gosta dessa onda aí. Sim, deixa esse convite para você, deixa essa batata quente na sua mão aí. Você consegue acompanhar esses estudos também pelo YouTube, se é que você perdeu, aí pelo link acima. Serviu para você de alguma coisa? Compartilha, brother. Compartilha, de repente mais gente aí pode ser abençoada com esse papo nosso aí. Ficou ligado no segundo estudo? Segunda-feira que vem, se Deus quiser, vem o terceiro estudo. E o tema é: o que é o pecado? Ai, meu Deus! Aí que o bagulho é quente. Pô, o crente fala que tudo é pecado, velho. Vamos falar sobre o pecado, bicho. O que é pecado? Aí você não pode perder as emoções do próximo capítulo. Capítulo 3 do nosso Under My Cut, Bases da Fé. Que Deus te abençoe, cara, te dê a paz. E, cara, se você escuta essa vozinha no seu interior dizendo, cara, conhece mais de mim, se é Deus falando com você, atende, irmão, porque você vai ter que atender por bem ou por mal. Ele é Deus, cara, não dá para dar um toco nele, não. Entendeu? Vamos junto? Vamos fazer essa parada junto. Se quiser caminhar com a gente, entre em contato aí, tá bom? One Love, OTMF for Life, e que Deus abençoe vocês sempre. Tchau, tchau.